aqui a esse conteúdo. Então, primeiramente, boa noite a todos mais uma vez. Tá aí na tela, pessoal, o slide, né? Ainda falando do processo de habilitação, onde a gente vai abordar a questão relacionada à habilitação para atividades remuneradas, né? Então, a gente vai entender aqui quais são os requisitos, o tempo necessário, né? A categoria mínima que você tem que ter para trabalhar em certas áreas, né? Ou seja, utilizando ali da sua habilitação como profissão, né? Tranquilo. E a gente vai ver quais são as exigências, né? Quais são as situações que podem impedir que o candidato não consiga, né, realizar os possíveis cursos ou dar entrada aí nesse tipo de processo. Então vamos lá. Primeiramente, temos aqui o transporte coletivo de passageiros, né? É o primeiro que apareceu aqui para a gente. Aí ele vai dizer aqui que as categorias que eu preciso ter para trabalhar com transporte coletivo de passageiros é a categoria D ou E. Ou seja, categoria B, categoria C, não trabalha com transporte coletivo de passageiros, né? Então, a partir da D aí, a gente percebe que posso trabalhar aí com essa atividade remunerada. Bom, é, dando continuidade, a gente vai perceber que o mínimo de idade para que uma pessoa possa conseguir dar entrada nesse curso, né, o curso transporte coletivo de passageiros ou transporte coletivo, né, é necessário que ele tenha aí no mínimo 21 anos. O que é bastante interessante dessa idade, por quê? Porque todos os cursos que serão apresentados aqui até o momento, todos eles, a idade mínima é que se tenha 21 anos, tá? Então, fica bem fácil de se guardar essa informação, porque todas as atividades remuneradas que eu coloco aqui, todas as profissões relacionadas à atividade remunerada, a idade mínima será de 21 anos. Então, quanto à idade, a gente não precisa se preocupar, fica bem tranquilo. Então, o mínimo de 21 anos de idade como critério, né? Quais são os outros critérios que a gente pode observar? Ele tem que fazer o curso Transporte Coletivo de Passageiros. Aí você pode se perguntar onde eu posso procurar o curso, onde eu posso fazer. Existem autoescolas que têm parcerias, né, com instituições que oferecem esses cursos. Existe também possibilidade de se informar no Detran, mas geralmente tem que procurar uma instituição que realmente ofereça e trabalhe com essa questão, né, desses cursos específicos que o candidato tem que fazer, onde ele vai ser submetido a exames, vai fazer prova, e muitas vezes tem até prova prática, né? Onde ele vai, claro, simular e treinar esse transporte coletivo de passageiros, né? E para que ele possa até mesmo dar entrada nesse tipo de processo, nesse curso específico, ele precisa ter no mínimo 21 anos e, claro, ele já tem que ter e já tem que estar habilitado tanto na categoria D ou na categoria E. A mínima para isso é a categoria D. A gente pode perceber que ele não pode ter cometido mais de uma infração de natureza gravíssima nos últimos 12 meses. Isso remete ao quê? Que o prontuário, ele sempre é avaliado, ou seja, esse prontuário ser avaliado significa que se você tem infrações ali constando nele, pontuações, significa que você não é um condutor que está obedecendo ali de maneira correta a legislação e por conta disso, ele vai te penalizar não te deixando, né, proibindo, restringindo até que a pontuação seja zerada para que você possa estar dando entrada no curso desejado. Então, se você tem uma infração gravíssima, você ainda consegue, mas se tiver mais de uma infração gravíssima, você não vai conseguir fazer o curso. Ok. Pessoal, se tiver mais alguém com... Então tá aí, pessoal. Se você tem mais de uma infração de natureza gravíssima constando ali no seu prontuário, você, consequentemente, não vai ter ali a permissão, né, do órgão executivo que vai ter que trabalhar com essa finalidade de liberar o teu processo para o curso, né, solicitado. Então não tem como. Então o prontuário a gente sabe que ele é zerado a cada 12 meses, a cada ano. Depois que zera a pontuação e você, claro, vai quitar as devidas multas que estiverem, você vai poder realizar o curso tranquilamente e não vai ter nenhum impedimento. Bom, o que que a gente pode tirar mais daqui? Que você não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Bom, a cassação é óbvio, né? Quem está sob efeito de cassação significa que não tem mais habilitação, ele não está mais habilitado. Então, isso se torna, claro, bastante óbvio para a gente. Cassação é uma penalidade que está imposta também aos condutores que cometem delitos muito sérios, fazem com que anulem, né? Torna sem efeito
a tua habilitação, né? Tirando você ali do cadastro da base de índice nacional da BINCO, né? E simplesmente fazendo com que você tenha que procurar se habilitar novamente, claro, depois de um período de 2 anos. Você só pode se habilitar novamente depois de um período de 2 anos. Então, o efeito de suspensão também, por quê? Porque o efeito de suspensão, tanto tão quanto a cassação, ambas são penalidades que são sancionadas, né, pela autoridade de trânsito. E quando eu falo autoridade de trânsito, eu me refiro ao dirigente máximo do órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN. Ok, ok, Paulinho, ainda bem que apareceu, tá? Qualquer coisa é só falar que a gente tenta melhorar. Então, Túlio, essa só meu áudio que tá ruim aqui. tá ruim, deixa eu verificar. Ok. Então, pessoal, essas duas penalidades são sancionadas pela autoridade de trânsito. E quando eu falo autoridade de trânsito, eu me refiro ao dirigente máximo do Departamento de Trânsito, que é o DETRAN, tá? Ou pessoa de cargo superior, tá? Esses agentes que vocês veem aí na rua fiscalizando, né, operando, fazendo policiamento, né, entre outras atividades relacionadas ao trânsito, eles não são autoridades, eles são agentes da autoridade, ou seja, eles trabalham para a autoridade de trânsito, onde eles são credenciados para exercer essas funções, né, que a eles são incumbidos. Então, é isso, né? Essa penalidade de suspensão, para a gente ter um conhecimento já prévio dela, é suspender o condutor infrator por um determinado limite de tempo. Ele não perde ali, claro, a sua habilitação, só que você vai ficar suspenso, não podendo, assim, dirigir por um período de tempo estipulado pela autoridade de trânsito, obedecendo, assim, o prazo para depois, né, resolver a sua situação. Geralmente, quem é suspenso também é imposta a penalidade de frequência obrigatória em curso de reciclagem, que é uma finalidade de cunho educativo, tem a finalidade de educar ou reeducar um condutor que vai cometendo vários delitos, várias infrações, né? E uma medida administrativa que há em cima dessa suspensão é que há o recolhimento do documento. Ah, o documento fica com a gente aqui por enquanto, quando for, né, acabar o prazo aí da suspensão, a gente devolve, você paga ali as deferidas multas, né, recebe as pontuações, enfim, depois consegue resolver e transitar novamente. Já a cassação é uma penalidade bastante séria, né, anulando de fato a tua CNH. Então vamos dar mais segmento aqui. A gente vai falar agora do curso Transporte Escolar. O transporte escolar, quais são as categorias mínimas ou máximas que eu preciso ter para trabalhar com isso? Bom, categoria D ou E também. Você tem que ser habilitado na categoria D ou E. Se perguntar qual a mínima é a D, né? A mínima possível. A gente tem aqui como idade para que você possa fazer o curso, mínimo 21 anos de idade. Como a gente já falou, todos os cursos que serão mostrados aqui, né, para atividades remuneradas, a idade mínima será de 21 anos. Percebemos também o curso transporte escolar, né, obviamente, o curso transporte escolar, aí não pode ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, né, no último ano onde você está dando a entrada aí. Ou seja, se for pego pelo menos uma gravíssima, aí ainda passa, você consegue. Agora, tem mais de uma, tem duas gravíssimas ou mais, consequentemente, você não vai conseguir, né, dar entrada. Se tiver uma média, professor, se tiver uma leve ou uma grave, eu vou ficar ainda sem poder dar entrada no curso? Não. A exigência aqui, pelo menos, é que você não tenha mais de uma gravíssima. As outras infrações, elas não entram aí em pauta na análise do prontuário em relação a essa questão da habilitação para atividade remunerada. Bom, você também, logicamente, não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH, que vai impedir com que você consiga, né, aí da entrada no curso. Uma observação muito importante é que diz o seguinte: o veículo para esse tipo de atividade, né, principalmente aqui para o escolar, transporte escolar, pode se remeter ao transporte passageiro também, deve possuir faixa amarela de 40 centímetros de largura. Como a gente até já falou, que aquela faixa amarela, né, que pode estar escrito nome autoescola ou transporte escolar, ela tem ali a largura, né, de 40 centímetros. Aí ela entra em observação porque muitas questões trazem isso aí, trazem essas informações, por mais simples que elas possam ser, ou talvez desnecessárias também, né, para o trânsito em si, para essa questão, né, do curso teórico. Mas costuma cair questões abordando esses tópicozinhos interessantezinhos sobre questão de dimensões, enfim.
Então, a gente tem também que esses veículos, eles têm que passar sobre um registro como veículo de passageiros. Como assim um registro? Lembra que quando você vai registrar um veículo, você vai emplacar, vai ser emitido, conferido para ele, né, o CRV, que é o certificado de registro, né, o certificado de registro de veículo, né, que é como se fosse o RGzinho desse veículo, contendo todas as informações das características do próprio veículo, bem como a do seu proprietário, e esse registro vai estar ligado diretamente à sua placa, qual é o modelo de placa que vai ser inserido nela. Se o veículo é com a finalidade de transportar passageiros, ele é considerado um veículo de aluguel, então ele vai ter lá o registro como veículo de aluguel, né? Ou seja, ele é um veículo de natureza é, ele pode ser de aluguel, então ele é de natureza, tem o de aluguel, né? Tem o de aprendizagem, é de natureza comercial, né? É a finalidade. Se fosse particular, a placa seria de natureza particular e teria outras características nessa placa. Esse veículo ele vai ter que também que passar por inspeção, né? Inspeção de segurança de maneira semestral. Ele vai ter que conter para todos os ocupantes do veículo cinto de segurança, inclusive, pessoal, adulto não utilizar cinto de segurança é infração de natureza grave. Um adulto não usar cinto de segurança é infração de natureza grave. A grave leva 5 pontos no prontuário do condutor, né? E a penalidade de multa que recai é de R$ 195,23. Uma coisa interessante, pessoal, o macete que pode ajudar. Tudo que envolve criança é infração de natureza gravíssima, tá? Tudo que envolver criança é infração de natureza gravíssima. Criança não utilizando o dispositivo de retenção apropriado para ela, ou até mesmo o cinto de segurança, é infração de natureza gravíssima, tá? Para um adulto é grave, para uma criança é gravíssima. A gravíssima leva 7 pontos no prontuário do condutor, certo? Além dos 7 pontos, a multa que vai recair no valor de R$ 293,47. Tem que ter também as chamadas luzes de posição, né, que vai estar relacionado às luzes do veículo. Essas luzes de posição, elas têm a finalidade de mostrar ali do veículo as suas dimensões, principalmente quando ele está em um serviço de embarque e desembarque, realizando ali uma parada, ou estacionado, ou ele parou em determinado local. Então, essas luzes de posição, elas são luzes que vão o quê? Mostrar a posição do veículo, a sua dimensão, para que em muitos locais, em vias que possam ser desprovidos de iluminação pública ou de fácil, né, visibilidade, prejudicando ali a questão de você ver ou ser visto pelos outros condutores, as luzes de posição, elas permitem, né, você localizar a dimensão do veículo e se adequar às circunstâncias que possam, né, se apresentar. E eles vão possuir também tacógrafo. O tacógrafo é um dos instrumentos do painel. A gente vai conhecer sobre mais sobre o tacógrafo lá para frente, quando a gente falar aí de mecânica básica, mas o tacógrafo, basicamente, ele vai registrar umas informações importantes aí do veículo. Então tá aí, pessoal. Faixa amarela de 40 centímetros, o registro como veículo de passageiro, inspeção de segurança semestral para ver como é que tá as condições do veículo, e cinto para todos os ocupantes, luzes de posição e também o tacógrafo. Bom, falando ainda sobre esses cursos, né, para atividade remunerada, a gente vai ter o operador de máquinas. Essa observação é só para o transporte escolar? Sim, está inerente a ela, ligado a ela. Pode recair também ao transporte coletivo de passageiros, mas ela está diretamente ligada ao transporte escolar, tá bom? Diretamente mais ligada a ela, transporte escolar mesmo. O operador de máquinas. Bom, quais são as categorias que possam fazer com que eu trabalhe como operador de máquinas? Tá aqui, ó, categoria C, D ou E. No mínimo, o mínimo possível é C. A C já pode, né, trabalhar operando aí essas máquinas. Bom, qual é a idade? Mínimo de 21, tranquilo, vai aparecer para todos. A gente pode perceber que o cara tem que fazer, né, a pessoa, o curso de transporte coletivo de passageiros, né? Uma observação importante, que não é exigida habilitação para operar esses veículos em canteiros de obras fora da via pública. Como assim? Vamos trazer aqui uma situação mais tangível, né? Mais acessível. Imagina comigo o seguinte: você tem uma via, tranquilo, bonitinho. Ao lado dessa via, aqui, tem um canteiro de obras. Pessoal, um canteiro de obras onde está
sendo feita aí obras, onde tem várias máquinas ali operando, aquela região, ela não faz parte das vias terrestres, ou seja, se ela não faz porque ela é irregular, ela é insuficiente porque ela não é sinalizada, ela não vai garantir segurança para os usuários dali, né? Geralmente a segurança vai ficar de responsável da empresa que está atuando naquela região, né? Aplicando, claro, tem gente que faz curso de segurança no trabalho, enfim. Eu sei que o trânsito naquela região, o que que acontece? Por ela ser insuficiente, não gera aos condutores sanções. Sanções baseado, né, nas penalidades, né? Ou seja, as infrações ali e as sanções que são aplicadas aos condutores infratores, né, que são as penalidades, não são, né, aplicadas. Ou seja, você não sofre penalidades porque você está trafegando ou está ali numa área insuficiente. O que significa? Uma pessoa que não tem habilitação, mas está operando e trabalhando ali como operador de máquinas. A gente não pode, ou a fiscalização não vai chegar lá e aplicar penalidades a ele. Porque o certo é que a pessoa tem habilitação, mas não é exigida habilitação para operar esses veículos em canteiros de obras, que é fora da via pública, é fora. Então, as sanções ali não vão ser aplicadas. Só que, assim, não é porque não é exigida que a pessoa não vai ter que ter. Até porque uma empresa que vai contratar uma pessoa de maneira legalizada, que trabalha tudo certinho, ela vai querer que a pessoa tenha conhecimento, tenha domínio, tenha responsabilidade, né? E saiba trabalhar de fato, mesmo que ele já tenha esse conhecimento aí, aprendeu aí com o pai, com o avô, operar e sabe operar, pode ser responsável, mas enfim, uma empresa vai querer legalizar a situação, pedir documentos, fazer tudo certinho. Então, essa informação, ela traz isso porque tem questões que vai querer brincar com isso. É apenas por isso que a gente traz essas observações, tá? Então, não é exigida habilitação para operar esses veículos em canteiros de obras, fora da via pública. Não é exigido habilitação. Mas o certo, se você for operador de máquinas, ter no mínimo ali categoria C, D ou E, né? E a idade necessária e o curso aí com as suas exigências. Tranquilo. Ele vai trazer outra observação bacana, que é essa aqui. E essas observações que eu trago, as questões muitas vezes se agarram muito nessas observações. Ela pega, ele gosta de brincar com essas observações que eu vou colocando, tá? Então, o trator de roda, por exemplo, e os equipamentos automotores que são destinados a executar trabalhos agrícolas, tá, pessoal? Então, a gente tem que ficar atento a essas palavras, ao termo, o trator de roda e os equipamentos automotores, que são destinados a executar trabalhos agrícolas, poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado na categoria B. Ou seja, o que significa? Isso aí está no artigo, né? 144 do nosso Código de Trânsito brasileiro, lá no seu parágrafo único. O que a gente pode tirar disso aqui? A gente vai tirar o seguinte: você pode, só com a categoria B, pegar esse veículo, sair de um ponto até outro. Você não vai operar, né, trabalhar, mas, por exemplo, uma pessoa que tem categoria D, aconteceu algum imprevisto, ele não pôde, e o carro que está na garagem aqui, né, que é um trator de roda, por exemplo, que é destinado a executar trabalhos agrícolas, está lá, e ele precisa que alguém vá buscar. E você não tem categoria C, nem D, nem E, mas tem a categoria B de bola. Então, mas pega aí, você só vai conduzir o veículo de um ponto até outro, né? Você vai sair aqui da garagem A até a área de serviço onde vão usar essa máquina aí para a sua finalidade. Então, transitar na via pública, utilizando da categoria B, você pode. Você não pode trabalhar e operar essa máquina, mas só locomovê-la até uma região, né? Dependendo de qual for a distância, você pode, tá bom? Então, a gente tem que se agarrar muito nessas observações, ficar atento aí, porque tem questões que vão brincar com isso. Pode cair para uns, para outros não. O banco de questões é muito variado, mas eu já vi cair questões dessa natureza, né, com bastante ênfase. Então, tá aqui. Os equipamentos, né, destinados a executar trabalhos agrícolas poderão ser conduzidos em via pública também por condutor habilitado ali na categoria B. O que mais a gente vai abordar? Carga perigosa. Quem é que pode trabalhar com carga perigosa? É quem for habilitado tanto na categoria B, C, D ou E. Professor, posso trabalhar com carga perigosa na categoria B? Claro, só que assim, professor, se você tem a categoria B e está trabalhando com carga perigosa, você vai levar carga limitada para as características do veículo também. Lembra que o veículo da categoria B não passa de 3.500 quilogramas de PBT. Então, a carga perigosa ela não pode ultrapassar o peso, ou seja, quanto mais o grau da categoria,
Claro, mas especificações você pode fazer. Por exemplo, a categoria E, você pode levar ali mais de 6.000 quilogramas, engatar um reboque, um semi-reboque, levar mais de 6.000 quilogramas de PBT, de peso bruto total ali, enfim. Aí depende também da característica do veículo, né? Não é porque você tem um curso de carga perigosa que a mesma carga que você levar numa categoria C é a mesma que leva na B, não. Tem essa relação da questão da capacidade de cada categoria também, né? Vai estar relacionado. O que importa aqui é que a categoria B já pode trabalhar com a carga perigosa, né? Ali, limitando-se às suas características, bem como cada uma. Como eu já disse, mínimo de 21 anos de idade para você, né, que é interessado, está interessado em futuramente fazer e dar entrada em algum curso, né, para trabalhar. 21 anos de idade é um mínimo aí. Curso de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, que é um antigo curso do MOP, o atual, né, CETPP. Esse curso, pessoal, que é um antigo curso do MOP, ele é o curso que você faz para poder trabalhar, né, com carga perigosa. O próprio nome já fala, né, Curso de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Então, você vai fazer esse curso e, a partir do momento que você é aprovado, o qualifica como pessoa, né, para trabalhar. Você vai ter o seu certificado todo adequado para poder trabalhar aí com esse tipo de carga. Bom, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, né? Não pode, é uma exigência também, onde o seu prontuário, como a gente sabe, será avaliado, não pode ter cometido. E, claro, não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH, senão vai impossibilitar de você de tentar realizar o curso. Pessoal, continuando ainda, vamos conhecer mais algumas. Carga indivisível. Pessoal, carga indivisível dificilmente cai, ela entra aqui como uma atividade remunerada, a chance de cair carga indivisível é muito baixa. Existe um conteúdo, um slide que fala só de carga indivisível, né? Que é um curso para esse tipo de atividade. As categorias mínimas para carga indivisível, C ou E, né? Categoria C ou E, a máxima é E, né? A gente tem aqui um mínimo 20 anos de idade. A gente vai ter curso de transporte de cargas indivisíveis. Não está sob efeito de suspensão ou cassação. Transporte de emergência. Para quem quer trabalhar com transporte de emergência, a gente pode perceber que ela vai abranger todas as categorias. A categoria A, B, C, D ou E. Então, por exemplo, tem hospitais que gostam de utilizar motos para transportar ali emergentemente, por exemplo, órgãos, porque ela tem uma maior mobilidade, flexibilidade ali em trânsito. Por exemplo, vai transportar né, emergência, situações de emergência. Pode ser a sua carga, ou pessoas, ou equipamentos médicos, enfim, está relacionado a transporte de emergência. Então, todas as categorias aí abrangem, né, o curso. Como a gente sabe, mínimo 21 anos de idade, não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses, o próprio curso Transporte de Emergência e não estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH. Então, ainda continuando, a gente vai falar aqui, ó, para quem quer trabalhar como motofrete ou mototáxi, tá bom? Para você que quer trabalhar como motofrete ou mototáxi, tem que ser habilitado aonde? Na categoria A, né? Pelo menos 2 anos. Você tem que ter 2 anos de categoria A para poder ser motofrete ou mototáxi, tá bom? Como a gente já sabe, o mínimo é de 21 anos de idade também. O curso motofrete ou mototáxi difere um pouco e não pode estar sob efeito de suspensão ou cassação da CNH, né? Aí a gente tem umas observações que diz o seguinte: o veículo para esse tipo de atividade deve possuir autorização do Detran, Departamento de Trânsito, né? Registro como veículo de aluguel, equipamento mata-cachorro. O veículo de aluguel, né, ele vai ser classificado com sua placa ali no padrão Mercosul comercial, onde ele é um veículo de aluguel, né? Então ele vai ter ali como equipamento necessário e obrigatório o mata-cachorro, a antena corta-pipa, vai passar por inspeção semestral e, se for no caso do motofrete, vai ter o baú dentro das suas especificações. Até sobre o baú tem a questão de dimensão, capacidade, né? Faixas retroreflexivas, que a gente vai ver aqui essa situação. Então, eu trago para vocês essa imagem que mostra aí um motofretista, né? Bastante equipado, ou um mototaxista, né? Utilizando ali os seus equipamentos de segurança. Mototaxista não é necessário ter o baú, né? Não é necessário ter o baú. Isso é mais para motofretista. Mas o mototaxista, ele tem que ter a anteninha? Tem.
Professor, por que a gente não vê mototaxista com a anteninha na moto? Porque ele vai lá no Detran, faz a inspeção com tudo e depois pede para tirar, né? Manda tirar. Então, por isso que a gente não vê aí e a fiscalização não bate na portinha, não incomoda e as pessoas acomodadas acabam dirigindo de maneira irregular, né? A gente sabe que a antena aí corta-pipa ela tem a finalidade, como o próprio nome já diz, prevenir que a linha que pode estar cheia de cerol não entre em contato com o pescoço ali do condutor, né? Do motorista, né? Do piloto, melhor falando. Então tem aí, a gente tem também no capacete, pessoal, as faixas refletivas, ou é um tipo de dispositivo retroreflectivo. O que que ele faz? Ele é um dispositivo auxiliar de segurança. Por exemplo, imagina que esse rapaz está trabalhando à noite e o local onde ele está é uma rodovia onde não está com iluminação pública, né, muito boa ou simplesmente inexistente. A visibilidade de um veículo de pequeno porte pode ser difícil. Então, o que que vai acontecer? Quando o farol do carro ou de qualquer outro veículo incidir, né, sobre o capacete, ou sobre o baú, ou sobre o colete, ele vai encandecer, né? Ou seja, vai iluminar, facilitando a visibilidade do próprio condutor. E essas faixas, elas ficam aqui nas laterais, ficam atrás, né, do capacete também, nas laterais e atrás. Percebemos que o próprio baú, ele tem aí também essas faixazinhas aí que permitem que a gente possa ver com calma a dimensão aí do veículo. Então, é muito importante matar cachorro para proteger, claro, o tanque da moto aí, o tanque não, o motor, né? E muito importante também. Então, essas são as exigências aí sobre a atividade remunerada e as informações que de fato a gente precisa saber sobre elas, tá bom? Então, tá aí. Eu trouxe aqui por curiosidade as dimensões do veículo, tá? Essas dimensões do veículo que a gente está trazendo aqui nesse momento, pessoal, elas são meramente, tá? Informações complementares. A chance de cair questões relacionadas à dimensão do veículo, elas são bastante baixas, mas é importante trazer. Se for cair alguma questão dessa natureza, sobre dimensões de veículo, vai cair isso aqui, ó. Largura máxima de um veículo, ou a altura máxima de um veículo, onde a largura máxima está compreendido em 2,60 metros e a altura máxima 4,40 metros, tá? Essas outras dimensões que a gente traz aqui, elas são de conhecimento aí, né? São informações extras complementares, como, por exemplo, comprimento máximo de um veículo simples, 14 metros, veículo articulado, 18,60 metros, um veículo que vai ter ali engatado nele um reboque, né? 18,80 metros e um veículo cegonha, né, que vai ter aí 22,40 metros, né, de comprimento da sua extensão. Então, essas informações são meramente, né, extras, para que a gente possa ter ciência, caso, por uma possibilidade, né, uma porcentagem mínima, possa cair questões com essa particularidade, né, sobre as dimensões do veículo. Então, a gente tem também aqui, ó, equipamentos obrigatórios, pessoal. Essa tela aqui é uma tela que você pode estar printando ou tem no slide lá disponível no grupo, tá? E esses equipamentos obrigatórios está relacionado aí aos tipos de veículo, né? E a gente vai ficar atento porque a gente até viu que a bicicleta, por exemplo, caiu, né? Pedindo quais são os equipamentos obrigatórios que uma bicicleta tem que ter. Então a gente traz aqui essa lista de equipamentos. Vamos falar agora do Sistema Nacional de Trânsito. Pessoal, o Sistema Nacional de Trânsito, ele é um conjunto de órgãos ou entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que vai ter a finalidade aí de exercer, né, sobre o território nacional todas as atribuições que está contida ali no nosso CTB. Como a gente sabe, o nosso CTB nada mais é do que um livro esse que vai ter normas, artigos, resoluções, né, seus capítulos, como subtítulos, né, enfim, onde está tudo escrito bonitinho, como a gente deve operar no trânsito, sobre a autoridade de trânsito, entre outras finalidades. E o Sistema Nacional de Trânsito, ele funciona como? Ele funciona como um conjunto de órgãos. Esses órgãos vão trabalhar essas normas, né, executar aí todo o papel que é desempenhado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, o Sistema Nacional de Trânsito é quem faz isso funcionar.
toda questão que começa assim, é um conjunto de órgãos, começou, é um conjunto de órgãos, é Sistema Nacional de Trânsito, pessoal. Então, dentro desse conteúdo, a gente vai saber quem são os órgãos normativos, quem são os órgãos executivos. Aí, lá nos executivos, eles são ramificados nos seguintes órgãos: executivos de trânsito, executivos rodoviários, a gente vai ter os executivos recursais, os executivos fiscalizadores. Então, a gente vai trabalhar e entender qual é a atuação, qual é o papel e quais são as suas atribuições, o que eles fazem, tá? Então, são muito importantes. Então, tá aí na tela, pessoal, o que é esse Sistema Nacional de Trânsito? Ele é um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Quais são as suas finalidades? Quais são os seus exercícios? Quais são as suas atividades? Bom, ele vai planejar, ele vai administrar, ele vai normatizar, pesquisar, registrar e licenciar veículos, vai trabalhar com formação, habilitação, né, e reciclagem de condutores. Ele vai trabalhar também com a educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização. Ele vai julgar infrações, né, e aplicar ali as devidas penalidades, ou seja, trabalha com julgamento de infrações, de recursos para quem quer recorrer quando é lesado de alguma maneira sobre algum tipo de autuação, né, de trânsito indevido, enfim, e ele vai aplicar ali as devidas penalidades para os condutores que estão cometendo infração. Isso aí está no nosso capítulo, né? Segundo na seção 1 aí do artigo 5º do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o conjunto de órgãos é esse. Pessoal, quem é que coordena o Sistema Nacional de Trânsito? Pessoal, quem é que coordena? A gente tem dois coordenadores, tá? O coordenador máximo, tá? Ó, coordenador máximo vai ser, se perguntar, vai ser o ministério que está situado em Brasília, Ministério das Cidades, tá bom? Ele é o coordenador máximo, ele que coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Só que o Sistema Nacional de Trânsito, ele também vai ser coordenado por um dos seus órgãos, que compõe os seus órgãos normativos, que é o órgão máximo normativo desse sistema, que vai ser o CONTRAN. CONTRAN. Então, o CONTRAN, se perguntar, ele tem a finalidade de normatizar ou simplesmente coordenar o Sistema Nacional de Trânsito? Sim, ele coordena o Sistema Nacional de Trânsito, mas se perguntar quem é o coordenador máximo, a gente vai saber que é o Ministério das Cidades situado em Brasília, tá bom? A gente não pode esquecer dessa informação. É quem vai coordenar, gerir e trabalhar esse sistema aí, que é nada mais, nada menos que um conjunto de órgãos, entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios, que vai ter ali as suas milhares de atribuições, né, e finalidades. Então, a gente vai conhecer agora, pessoal, quais são esses órgãos, né? E o que que a gente precisa saber de cada um. Então, passando aqui, ó, a gente vai perceber que a gente vai conhecer de primeira mão os órgãos que são normativos, como o próprio nome já fala, órgãos normativos, está relacionado às normas, vão trabalhar as normas, beleza? Pessoal, um macete importante para você saber diferenciar quando um órgão será normativo, quando ele será executivo de trânsito, tá bom? Ó, tudo que começar com a letra C é órgão normativo. Começou com a letra C, é normativo, tá? Esse é um macete importante. Inclusive, está até aqui sendo representado. Ó. Tudo que começa com a letra C é órgão normativo. Então, vamos conhecer o primeiro. Qual é o primeiro que a gente tem? A gente tem um CONTRAN. Quem é o CONTRAN? Ele é o Conselho Nacional de Trânsito. Conselho Nacional de Trânsito. Aonde fica a sede do CONTRAN? A sede do CONTRAN fica situado em Brasília, tá bom? Lá no nosso Distritozinho Federal, situado em Brasília. Pessoal, ele é o órgão, ó, órgão máximo. Máximo da onde? Do próprio Sistema Nacional de Trânsito, tá? Pessoal, o que que ele faz? Bom, o CONTRAN, pessoal, além de ser órgão máximo normativo, né, ele vai normatizar os procedimentos relativos à aprendizagem, à habilitação,
a expedição de documentos de condutores, registro, licenciamento, a sua sede fica em Brasília. Ele tem a finalidade muito importante de que é criar normas, criar novos artigos, né, deliberar sobre possíveis mudanças na lei, se é necessário mudar alguma coisa, implementar alguma coisa, e ele é um sistema colegiado, tá? Um sistema colegiado significa que não tem um só dirigente, né, que manda em tudo. É um conjunto de especialistas, é um conselho onde eles deliberam, e esse conselho faz o quê? Eles vão criar câmaras temáticas, tá bom? Câmaras temáticas. Colocar aqui pra gente. E o que é as câmaras temáticas? As câmaras temáticas são órgãos técnicos, né, que está vinculado ao CONTRAN, né? Onde, pessoal, ele tem como objetivo essas câmaras temáticas estudar e oferecer sugestões e embasamento sobre assuntos específicos para a decisão daquele conselho, tá? Só colocar aqui para a gente temáticas. Então, o CONTRAN, ele cria essas câmaras temáticas. É um órgão que vai estar diretamente vinculado ao CONTRAN. E o CONTRAN é o máximo normativo. Ou seja, esse sistema colegiado, ele vai deliberar sobre possíveis mudanças na lei, ele vai pegar um assunto específico de natureza relacionada ao trânsito que foi exigido pelos condutores, foi solicitado mudança. Ou seja, ele tem várias funções importantes dentro do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, ele vai trabalhar a política do Sistema Nacional de Trânsito, né? Então, ele tem várias atribuições. Então, o que é que eu preciso saber do CONTRAN? Que a sua sede fica em Brasília, que ele é um órgão máximo normativo, ele tem um papel de coordenar o Sistema Nacional de Trânsito, porém, ele não é o coordenador máximo, o coordenador máximo é o Ministério das Cidades. E o que que ele faz o CONTRAN? Ele cria câmaras temáticas, ele cria câmaras temáticas. Aí se perguntar, o que são as câmaras temáticas, pessoal? As câmaras temáticas são órgãos técnicos, que está diretamente vinculado ao CONTRAN, tá? Ele é integrado por especialista, onde esses especialistas têm o objetivo de estudar e oferecer sugestões e embasamentos técnicos sobre algum assunto específico para a criação de novas normas, se for o caso, regulamentar o trânsito brasileiro, né, dentro de todo o território nacional. Abaixo do CONTRAN, a gente vai ter esse rapaz aqui que é o CENTRAN. E o que é o CENTRAN? O CENTRAN é o Conselho Estadual de Trânsito, como o próprio nome já diz, é estadual. Então, o conselho ele fica alocado aonde? Na capital de cada estado. O CENTRAN fica na capital de cada estado. Por quê? Porque o CONTRAN, apesar dele ser ali o órgão máximo, ele não tem como sozinho lá de Brasília, né, situado lá, fiscalizar e gerir o território nacional só de lá. O que que ele vai fazer? Ele vai criar ali suas filiais, as suas bases em cada estado, e de lá esses conselhos estaduais de trânsito vão trabalhar as normas do CONTRAN ali. Então, eles vão fazer o quê? Eles vão cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito na região onde ele vai estar inserido, onde ele vai acompanhar as atividades técnicas ali que vão acontecer, eles vão acompanhar as atividades administrativas de trânsito ali do seu estado. Então, a Centran tem esse papel de aplicar as ordens advindas do CONTRAN, né, e fazer cumprir a legislação no âmbito ali da sua jurisdição, no estado onde ele se encontra. Ou seja, a nossa Centran fica onde? Na capital do nosso estado também, em São Luís, né, o nosso Conselho Estadual de Trânsito. Professor, a Centran, ela tem outro papel importante, qual é? Ela tem como função, em segunda instância, tá? Em segunda instância, quando os condutores estão brigando na justiça, porque de alguma maneira eles se sentiram lesados, se sentiram as autuações, as multas foram indevidas de alguma maneira, né? Tem algum erro aí, e eles estão brigando na justiça, estão recorrendo por conta das sanções, das penalidades aplicadas, né? Acontece muito. Então, quando ele está brigando e ele vai brigar de primeira instância, ele perde, e ele quer brigar na segunda instância, continuar a briga, ele vai recorrer a quem? Ele vai recorrer ao CENTRAN. Então, o CENTRAN, ele tem ali como função secundária, ele é um órgão julgador também, de segunda instância. De primeira instância, vai ser a JARE, tá? Que é a Junta Administrativa de Recursos de Infração. A JARE, tá? A JARE é quando você quer brigar de primeira instância. A gente vai já já conhecer quem é a JARE e o que ela faz. E ela é um órgão
recursal. E ela é um órgão recursal e cada âmbito tem sua própria JARE, seja um âmbito federal, seja um âmbito estadual ou seja um âmbito municipal. Cada âmbito tem sua própria JARE. Ela vai atuar ali no seu âmbito onde ela está inserida. E a JARE também é um sistema colegiado. É um conjunto de especialistas que fazem parte da JARE que vão cumprir e fazer cumprir as suas respectivas atribuições, tá? Então, o CENTRAN faz isso, pessoal. Ele basicamente faz cumprir a legislação do CONTRAN no local onde ele está inserido. Aí a gente vai ter aqui ó, um terceiro órgão normativo, que entra aqui com o nome de CONTRADIF. O CONTRADIF faz a mesma coisa que o CENTRAN. A única diferença é o quê? Que ele é o Conselho de Trânsito aonde? Do Distrito Federal. Então, ele vai atuar em âmbito distrital ali no Distrito Federal, tá bom? Apesar da sede do CONTRAN ser lá, tem a própria CONTRADIF de lá, né? Que vai trabalhar a questão do Estado lá, tá bom? A gente tem aí cerca, né, de 26 estados e um Distrito Federal, né? Então, o CONTRADIF vai ser ali a Centranzinha, né, com o nome diferenciado, que é CONTRADIF, lá do Distrito Federal em âmbito distrital, tá bom? Então, ele também vai fazer cumprir a legislação, as normas de trânsito, ele vai acompanhar todas as atividades técnicas ou administrativas que lá vão acontecer, né? E o CONTRAN vai coordenar isso tudo, tá bom? Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre essa primeira parte, sobre os órgãos normativos? Percebam que todos começam com a letra C. Temos aqui o CONTRAN, CENTRAN e CONTRADIF. Tranquilo até então? Qualquer dúvida, só falar. Então é isso, pessoal. CONTRAN, órgão máximo, cria câmaras temáticas, né? Temos aí a CENTRAN, vai cumprir as normas aí do CONTRAN no âmbito estadual e a CONTRADIF no âmbito distrital. Então, é bem simples as informações que a gente precisa saber sobre eles, né? Então, só para ficar mais esclarecido, né, falando dos órgãos normativos, tá aí. Órgão máximo normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Ele cria câmaras temáticas. O que são câmaras temáticas? São órgãos técnicos vinculados ao próprio CONTRAN, onde é um sistema colegiado integrado por especialistas, onde eles vão deliberar sobre possíveis mudanças na lei, né? Eles vão usar ali de embasamentos técnicos para deliberar sobre uma pauta específica relacionada ao trânsito, né? Então é isso. A gente tem aí a CENTRAN, Conselho Estadual de Trânsito, órgão normativo estadual, e de segunda instância, o que ele faz? Ele julga os recursos que são interpostos contra a decisão da JARE e dos órgãos executivos estaduais em segunda instância. O que ele faz? Ele é um órgão que você pode recorrer, você vai lá, vai recorrer nele em segunda instância. A palavra mágica é segunda instância, a JARE é de primeira instância, tá? A JARE, a gente vai perceber que ela é muito importante também. Temos aí o CONTRADIF, que faz a mesma coisa, só que no âmbito distrital, né? Também julga as decisões ali em segunda instância no âmbito distrital. Bom, agora a gente vai falar dos órgãos executivos. Então, a gente está percebendo aqui, ó, que existe, né, uma cadeia ramificada aí, ó, que é o CTB. Abaixo do CTB, eu tenho o Sistema Nacional de Trânsito. E dentro do Sistema Nacional de Trânsito, eu tenho suas ramificações, que são os conjuntos de órgãos. Eu tenho os órgãos normativos, que vão ser 3, né? A gente tem o CONTRAN, CENTRAN e CONTRADIF. A gente vai ter aqui os executivos, né? Os órgãos executivos, inclusive a gente vai abordar eles agora. E os executivos, eles são ramificados. A gente tem os executivos, né? Executivos de trânsito. Aí a gente vai ter os executivos rodoviários, que a gente vai conhecer. A gente tem os executivos fiscalizadores e tem também os executivos recursais. Quando eu falo recursal, eu estou falando da JARE, os executivos recursais. É o de recorrer. Então é isso. Então ela é ramificada dessa maneira, né? Então a gente vai agora abordar quem são esses órgãos executivos de trânsito. Então vamos lá. Pessoal, o macete para que você consiga também memorizar aí os órgãos executivos vai ser a letra D. Nem todos os órgãos executivos começam com a letra D, mas em grande maioria, sim, começam com a letra D. Então vamos lá, a gente vai perceber que existe aqui o Senatran.
Por que o macete é a letra D? Porque antigamente esse rapaz aqui, ó, chamado de Senatran, ele era Denatran. Por isso que eu tinha muito órgão executivo com a letra D. Professor, por que o senhor coloca os dois termos, tanto o Senatran como o Denatran? Porque a gente vai perceber que vai ter questão que ainda vai usar o termo Denatran. O certo atual agora é Senatran, que é Secretaria Nacional de Trânsito. Antigamente era Departamento Nacional de Trânsito. Eu trago essas informações porque eu quero que vocês fiquem atentos, porque pode cair o termo Senatran e Denatran. É a mesma coisa, tá? Só porque mudou aí a sua nomenclatura. Não é mais departamento, agora é secretaria. Então, beleza, fique atento aí. Se cair Denatran ou Senatran é a mesma coisa. Então, eles têm a mesma finalidade. O que é esse Senatran? Bom, a gente já está falando que ele é uma secretaria, né, nacional de trânsito. O que é que ele faz? O que é que faz essa secretaria? Pessoal, a ele fica incumbido o papel de armazenar. Ele, além de ser o órgão máximo executivo, vamos colocar aqui, né? Ele é o máximo executivo. Então, lá dos executivos, ele é o máximo, ele é o bam, bam, bam lá, ele que manda. Ele é o máximo executivo, certo? Atribuído a ele vai ser armazenamento. Pessoal, o Senatran tem várias finalidades, tá? Tem várias finalidades. Quais são as finalidades dele? Bom, ele tem a finalidade basicamente de coordenar os outros órgãos executivos, ele vai supervisionar e delegar funções, né, dos órgãos executivos, ele vai executar a política nacional de trânsito, ele tem autonomia administrativa, autonomia técnica e jurisdição ali sobre todo o território nacional, inclusive a sede dele fica situada em Brasília também, da nossa Secretaria Nacional de Trânsito, ele fica no âmbito federal, né? E ele tem todas essas atribuições, né? Por ser o máximo executivo, ele comanda os outros, atribui, delega funções, coordena os executivos, enfim, ele tem essas atribuições. Mas a gente vai precisar conhecer o Senatran para quê? Qual é a finalidade onde as questões irão abordar sobre ele? Vão abordar ele sobre armazenamento. Ele tem a finalidade de armazenar. Armazenar o quê? Pessoal, informações. Tudo que é referente a condutor e tudo que é referente a veículo. Do condutor, vai ser armazenado lá na BINCO, na Base Índice Nacional de Condutores, né, no sistema informatizado, através de um código, né, as informações desse condutor que vai conter na sua habilitação. Que código é esse? É o código do RENASH, né, que a gente conheceu lá no início, RENASH. Coloca aqui para gente. E o que é o RENASH? Para relembrar, é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Registro Nacional de Condutores Habilitados. Então, dentro desse RENASH, vai ficar armazenado lá no banco de dados do Senatran, na base nacional, né, na BINCO. Então, a gente tem aqui sobre veículo, pessoal. Sobre veículo, né? O código do RENAVAN. Vou colocar aqui para gente. RENAVAN. E o que é o RENAVAN? É o Registro Nacional de Veículos Automotores. Registro Nacional de Veículos Automotores, onde o Renavan é um código único que nunca se altera, tá? Mesmo que você transfira ali a propriedade para outro condutor, mesmo que você venda o veículo várias vezes, seja repassado de mão em mão aí, o código do Renavan sempre vai ser o mesmo. O Renache também é um código único, mas a gente sabe que ele atualiza, na verdade, para cada situação que você vai fazer. Só o fato de renovar a habilitação já atualiza a numeração do Renache, como a gente já conheceu. O Renavan, que é o Registro Nacional de Veículos Automotores, são as informações que vai estar aí através desse código que vai estar armazenado no banco de dados do Senatran, que logicamente vai para a base Índice Nacional de Condutores Habilitados, onde ele pode ter um controle de todos os veículos registrados, né, dentro do território nacional, para quem deve enviar multa, para localizar o veículo ou o proprietário, se for o caso, né? E aplicar outros encargos que for da sua atribuição. Então, o que que eu vou lembrar e agregar na minha mente sobre o Senatran, ou Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, que ele armazena informações referente a condutor, referente a veículo. A condutor é através do código do RENASH, do veículo, através do código do RENAVAN. Não esqueçam também que ele é o máximo executivo de trânsito. O próximo, pessoal, vai ser quem? Bom, se ele é no âmbito federal, quem é que é no âmbito estadual? O Detran. O Detran é no âmbito estadual, Departamento de Trânsito, ou Departamento Estadual de Trânsito. Ele é muito importante, pessoal.
né? Esse Departamento Estadual de Trânsito, ele vai cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito ali no limite da sua jurisdição. Ele vai atuar no âmbito estadual. Como a gente já sabe, a nossa Detran fica na capital do nosso estado, São Luís, e a Detran também, suas sedes ficam na capital de cada estado aí. Beleza? E quais são as finalidades do Detran? Bom, ele tem várias finalidades. Ele trabalha com processo de habilitação, ele trabalha com educação para o trânsito, entre outras inúmeras atribuições que cabem a ele. Mas as informações de fato que a gente vai precisar, além de gerir ali o trânsito, né, dentro do seu estado, né, aplicar ali as sanções e entre outros encargos, o Detran, a gente vai lembrar dele como emissor. Ele é um órgão emissor. Ele emite, ele vai expedir, ele vai ser um órgão expedidor, né? Ele vai expedir documentos. Que tipo de documentos ele vai expedir? Ele vai expedir aí, ó, PPD, ele vai emitir CNH, ele vai emitir ACC, ele vai emitir mais o que, professor? Ó, CRV. O CRV também pode ser chamado, pessoal, de DUT, tá, pessoal? O DUT é o documento único de transferência, tá? Existem essas duas nomenclaturas. Então, para que a gente fique atento, pode cair a palavra DUT, muitas vezes é a mesma coisa que o CRV, tá? Só mudou a questão da nomenclatura, né? É o certificado de registro de veículo e o DUT, documento único de transferência, tá? Mas é a mesma coisinha. Então tá aí. Ele vai emitir isso aqui. Juntamente com o CRV, ele vai emitir o quê? O CRLV. Se tem um Lzinho, é o licenciamento, né? Também conhecido como CLA, Certificado de Licenciamento Anual. Ele vai expedir o que mais, professor? Muitas coisas. Ele vai expedir também a nossa LADV, né? Quem lembra que é a LADV é a licença de aprendizagem de direção veicular, né, que vai permitir os condutores aí a utilizar os veículos e realizar provas práticas futuras. Então tá aí. Ele, a gente lembra dele como órgão emissor. Ele vai expedir, né, e emitir documentos. Claro que ele tem outras atribuições também, pessoal. Vai registrar, emplacar, licenciar, né? Entre outras coisas, mas as questões abordam o Detran mais com essa característica, como órgão expedidor, tá? A gente vai ter também dentro do nosso assunto, né? Outros órgãos executivos que a gente vai abordar. Esses dois aqui, ó, eles são órgãos executivos de trânsito, tá relacionado ao trânsito, né? Agora a gente vai conhecer órgãos executivos rodoviários. Primeiramente, a gente tem o DENIT, que vai atuar em âmbito federal. E o que o DENIT faz, pessoal? E o que é o DENIT? O DENIT ele é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Esse rapazinho, ele é um órgão executivo rodoviário que pertence à União. Ele tem autonomia sobre o quê? Sobre as rodovias e estradas no âmbito federal. Então, ele vai atuar ali nas rodovias e estradas no âmbito federal. Qual é a finalidade dele, pessoal? Ó, ele é um órgão que trabalha o quê? Infraestrutura de transporte. Ó, infraestrutura. Então, ele vai operar o trânsito ali no âmbito da sua jurisdição, construir, trabalhar a manutenção. Ele está relacionado aí a essas finalidades. Abaixo dele também vai ter o DER, que é o Departamento de Estradas e Rodagens. Esse órgão executivo que é o DER, pessoal, ele também é um órgão executivo rodoviário, só que do Estado. Ele vai atuar também, ele tem autonomia, né, sobre as rodovias e estradas, só que no âmbito estadual, certo? E aí ele vai planejar também e operar o trânsito no âmbito das suas respectivas jurisdições. Então, eles vão trabalhar com a manutenção, a construção, a operação viária ali nas rodovias e estradas, DENIT no âmbito federal e o DEA no âmbito estadual. Então, são essas as suas finalidades e atribuições. E eles são órgãos executivos rodoviários, tá? Ambos. Então, para ficar bem esquematizado, a gente tem aqui, ó, Senatran, órgão máximo executivo de trânsito da União, ele vai organizar e manter ali o RENAST e o RENAVAN, né? Informações dos condutores e dos veículos. A gente tem as DETRAN. Se o DE é o antigo DENER, não. Tá bom? Sempre foi o DE mesmo.
A gente tem aqui o Detran, que ele vai expedir, né? PPD, CNH, CRV-ODUT, CRLV-OCLA e a LADV, né? Também ele vai expedir esses documentos. Bom, o DENIT, ele é um órgão executivo rodoviário aí, tá? De responsabilidade das rodovias e estradas no âmbito federal. E ele vai trabalhar construção, vai trabalhar sinalização, trabalha manutenção das rodovias federais e estaduais. Também, as estaduais também, mas o DE também vai trabalhar lá, né? Então, o DENIT, não esqueçam, a gente sabe que ele é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O DEA, que é o Departamento de Estradas e Rodagens, o que que ele vai fazer? Ele vai também, da mesma maneira que o DENIT, operar, construir, sinalizar, trabalhar manutenção, só que nas rodovias estaduais e distritais também. Rodovias e estradas, né? Estaduais e distritais. Então, construção, sinalização, né? Ele tem essas finalidades. É isso que a gente precisa saber de fato sobre elas. Pelo menos essas são as funções que são mais cobradas sobre esses órgãos executivos citados. Bom, falando ainda sobre os órgãos executivos, agora a gente vai falar sobre os órgãos executivos fiscalizadores, que vão fazer o quê? Fiscalizar, operar, patrulhar, realizar policiamento. E o macete aqui para que a gente lembre deles é com a letra P, o que fica muito fácil. A gente tem aí a PRF, né? A PRF, Polícia Rodoviária Federal. Bom, o que que faz a PRF? Pessoal, compete a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, exercer os poderes ali da autoridade de polícia de trânsito. É isso que ele vai fazer, né? Ele vai cumprir e fazer cumprir a legislação, as demais normas que são pertinentes, que advêm do nosso Código de Trânsito Brasileiro. Ele vai inspecionar, ele vai fiscalizar o trânsito ali nas suas rodovias e estradas, só que no âmbito federal, né? Porque a gente está falando da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Então, ele trabalha ali nas rodovias e estradas federais. A gente tem a PRE, que é a Polícia Rodoviária Estadual, né? E também, tanto da Polícia Rodoviária Estadual, quanto do Distrito Federal, tá? Também atua lá. Então, vai executar a fiscalização de trânsito, né? No âmbito ali da sua jurisdição, cumprindo a legislação, cumprindo as normas, inspecionando, fiscalizando, né? E a gente tem também a PM, né, pessoal? A PM é através de convênio firmado. A PM, que é a Polícia Militar, pessoal, ela é muito importante. A PM, ela vai executar a fiscalização de trânsito conforme a palavra mágica convênio, tá? Se vocês, por um acaso, observarem numa questão a palavra convênio, logicamente, ele vai estar falando da PM, tá? Como assim convênio? Por quê? Imagina que o Detran ele está com dificuldade de realizar fiscalização, patrulhamento, policiamento ostensivo ali numa determinada área da sua jurisdição. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai lá na PM, na Polícia Militar, e fala assim: vamos fazer um contrato aqui, vocês vão executar essas atribuições aqui, a gente vai credenciar vocês, então vocês vão ser também, além das suas obrigações como policial militar, né, em proteger aí a população, enfim, vocês vão trabalhar também como agentes de trânsito, né? Vocês vão ser agentes da autoridade de trânsito. Então, eles são através de convênio firmado, é um acordo firmado entre eles, entre o órgão executivo e a PM, tá? E cabe à PM aí executar a fiscalização, né, conforme esse convênio que foi firmado, né, como agente pertencente aos órgãos e entidades executivas de trânsito, né? E com os outros demais agentes que são credenciados também, atuando ali no âmbito das suas respectivas responsabilidades. Então tá aí, pessoal, convênio firmado, Polícia Militar, PM, através de convênio firmado, tá? As outras aí não, né? Elas trabalham realmente, são órgãos executivos, a PM entrou como órgão executivo, mas ela entra porque foi feito ali um convênio, né? Um acordo entre eles. Então, eles são os órgãos executivos fiscalizadores. Bom, entrou aqui a Jari. Rapaz, o que é a Jari, pessoal? A Jari é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Pessoal, a Jari, ela nada mais é do que órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? É integrado por especialistas também, né? Não é só um, é várias pessoas que vão coordenar a Jari.
E ela pertence, logicamente, ao Sistema Nacional de Trânsito, e ela é responsável pelo quê? Pelo julgamento dos recursos que são interpostos contra penalidades aplicadas por órgãos e entidades executivas de trânsito ou rodoviários. Ou seja, quando de alguma maneira você quer recorrer sobre alguma infração que você constatou lesiva, constatou irregular, insubsistente, inconsistente, você está correto e acredita nisso e você quer brigar, você vai na Jari, ela é um órgão recursal. Então, tudo aquilo que fala de recorrer é Jari, pessoal. Só que assim, se tiver uma questão dizendo recorrer e a palavra é segunda instância, aí não é mais Jari. É atribuída a quem? Ao CENTRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, né? Que é um dos órgãos normativos que a gente conheceu agora há pouco. Bom, a Jari, pessoal, além de julgar os recursos que são interpostos pelos infratores, né, ela tem outras atribuições bastante importantes, como solicitar aos órgãos e entidades de trânsito, né, e também os executivos rodoviários, informações complementares que são relativas aos recursos ali com o objetivo de uma melhor análise da situação que foi recorrida. Por exemplo, você foi autuado numa infração de natureza gravíssima por excesso de velocidade numa rodovia, sendo que você não estava, você tem como comprovar, e isso se deu por conta de um aparelho, né, que fotografou lá um pardal que estava quebrado, não foi feita a devida manutenção nele, e ele registrou velocidade além do que você estava. Então você está sendo lesado por uma falha mecânica, né? A falha do equipamento, falha das pessoas que vão, né, ter o controle desse equipamento. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai solicitar documentações, provas, informações complementares para tentar trazer provas que possam comprovar, né, que você não estava errado, né, é, da sua. Aí a palavra fugiu, né, professor? Que você estava certo, né? Do julgamento, do processo, que você estava correto. Enfim, é o que que ela faz também, a Jari? A Jari, ela tem a finalidade de encaminhar aos órgãos executivos de trânsito e também aos rodoviários informações sobre problemas que possam estar observados nas autuações. Por exemplo, um oficial, uma polícia militar, por exemplo, estava registrando as velocidades dos veículos e estava lá registrando e muita gente foi autuada por infração por excesso de velocidade, né? O equipamento estava defeituoso. Aí o que que a gente pode perceber? Muita gente ao mesmo tempo está sendo multada por excesso de velocidade. Tem alguma coisa errada, né? 10 pessoas só num dia foi multada por excesso de velocidade. Pode ser que tenha algum problema. Então, o que que eles vão fazer? Eles vão encaminhar aos órgãos essas informações sobre esses problemas que podem ser observados nas autuações. As autuações são aqueles bloquinhos onde os agentes de trânsito, eles lavram, né? O condutor lavrar é preencher, ou seja, eles preenchem todas as informações que foi acontecido ali da infração. Inclusive, lá em infrações a gente vai ver sobre isso aí, bonitinho. Então, para que esses erros, pessoal, não se repitam, né, sistematicamente. Então, a gente não, a Jari, ela vai aí atrás e apontar esses recursos aí. Então, ela tem essas finalidades, tá bom? Então, falou em recorrer, é Jari. Falou em recorrer em segunda instância, Centrão. Então, ela julga, né, os recursos que são interpostos pelos condutores infratores. Então, PRF, ela realiza o patrulhamento ostensivo nas rodovias e estradas federais. A gente tem a Polícia Militar dos Estados e do Distrito Federal, que é através de convênio firmado. Aí temos aí a Jari, né? A Jari, para não esquecer, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, ou infração. Então, ela julga os recursos interpostos pelos infratores em primeira instância. Prazo para que você possa recorrer e se apresentar a Jari, 30 dias. Existe a defesa prévia que você pode fazer, que o prazo da defesa prévia é 30 dias também, para apresentar o condutor infrator também 30 dias. Não passou na defesa prévia e você quer recorrer, o prazo para você dar entrada na Jari é de 30 dias. Onde é que eu dou entrada na Jari, pessoal? No próprio departamento de trânsito, né? Aonde você está indo, na própria Ciretran você já pode, a Ciretran pode fazer um mediador, né? Com a própria Detran ali, você já pode brigar ali na regional da sua cidade ou pode ser encaminhado para a capital para poder resolver os devidos problemas. Depende muito da situação. Temos aí a chamada Ciretrans. Pessoal, o que é a Ciretran?
A Ciretran é uma circunscrição regional de trânsito. Pessoal, a Ciretran ela é subordinada à autoridade de trânsito do Detran, tá? Ou seja, o Detran é quem coordena aí a Ciretran. O que a Ciretran é de fato? A Ciretran é basicamente uma filial do Detran, porque o Detran fica na capital do estado. E já pensou, o Detran lá no estado, na capital, lá em São Luís, tendo que cuidar de operar o trânsito sozinho de todo o território maranhense? Não dá. O que que ele vai criar? Ele vai criar a Ciretran, colocar ali nas regionais, por exemplo, na nossa cidade a gente tem uma Ciretran. E a Ciretran vai ali atuar, né, atuar no âmbito da sua jurisdição, claro, com as devidas observações do Detran. Detran que vai fiscalizá-la, Detran que vai é, atribuir finalidades, tarefas e estipular ali quais são os seus limites, né, até onde a Ciretran pode ir em questão de operar o trânsito, tá? Pessoal, o que que a gente vai lembrar da Ciretran? A Ciretran, a gente vai lembrar que ela tem a finalidade de fazer isso aqui, ó. Organizar, né? Desculpa, organizar não, tá aqui. Registrar e emplacar veículos. Então, ela é um órgão entidade executiva do trânsito, né, e dos municípios, onde a finalidade dela, que vai ser atribuída a ela, caso pergunte, é registrar e emplacar veículos. Pessoal, a Ciretran faz mais do que isso? Faz, mas essas outras coisas que o Ciretran faz é de intermédio do Detran. O que a Ciretran, de fato, faz, assim, de maneira mais independente, é registrar e emplacar veículos, tá? Beleza? Os documentos que são emitidos sempre vêm do Detran, né? Que o Detran que faz essas expedições aí sobre esses documentos, como a gente viu e conheceu agora há pouco. Pessoal, existe até a prefeitura, tá? A prefeitura pode ser considerado um órgão executivo de trânsito, tá bom? Então pode cair questões dizendo que a prefeitura é um órgão de trânsito, e ela é sim. Porque o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, ele pode entender que cada município possa e deve gerir seu próprio trânsito dentro dos seus limites também, onde ele pode criar órgãos municipais, né? Ele pode criar departamento municipal de trânsito, entre outras atribuições que cabem a ele, ao município, a planejar, a regulamentar, operar o trânsito dos veículos, dos ciclistas, dos pedestres, dos animais. Ele vai operar o trânsito mediante ali a sua realidade. Claro que tudo, né, no âmbito do que o CONTRAN lhe dá de poder, né? Então, a prefeitura não tem poder total sobre o trânsito, mas ele pode gerir, sim, seu próprio município, se ele for claro e fizer parte, né, do Sistema Nacional de Trânsito. Tem que estar integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, é de responsabilidade aí das prefeituras, né, por meio dos órgãos municipais, essas tarefas de aplicar sinalização na sua cidade, implementar fiscalização, aplicar as penalidades e atuar na educação para o trânsito ali do seu município. Então, a prefeitura é, sim, um órgão executivo, tá bom? Para não passar desapercebido aí e cair uma questão sobre isso. Então, a gente tem um mapazinho conceitual que fala um pouco sobre isso, os normativos, né? CONTRAN, CENTRAN, CONTRADIF, o DENATRAN, que é SENATRAN atualmente, né? DETRAN, CIRETRAN, DENIT, que também pode ser chamado de ANTT, né? E o DE aí, que é o Departamento de Estradas e Rodagens. Prefeitura, JARI está relacionado à recorrência, né? Recorrer. Bom, para ficar ainda mais enfatizado, tá aí, pessoal, esse mapazinho. CONTRAN estabelece normas, resoluções, coordena o Sistema Nacional de Trânsito e estabelece as câmaras temáticas. DENATRAN ou SENATRAN, registro de CNH, registro de veículos. CNH através de RENASH, RENAVAN para os veículos. DETRAN, formação de condutores, expedições de documentos. JARI, julga recursos de infrações. Aí você vê aqui, ó, cada âmbito, âmbito federal, âmbito estadual, âmbito municipal, temos aqui o CONTRAN, né? Estadual, sem entrar em contradiff, municipal não tem, né, normativa municipal, executivo de trânsito, federal, DENATRAN, estadual, DETRAN, órgãos executivos municipais no âmbito municipal, enfim. Aí o que que a gente pode perceber aqui? Em que cada âmbito tem a sua própria JARE, ó. No âmbito federal, tem a JARE do âmbito federal. No âmbito estadual, a JARE de lá. E no municipal, a JARE do municipal. Porque não tem como a JARE de outro estado estar brigando de recursos interpostos de outro estado, né? Então, cada local tem a sua própria JARE ali, cada âmbito, que vão ali organizar e manter esses recursos interpostos ali dentro da sua realidade, da sua jurisdição. Então tá aí, pessoal, o que a gente precisava saber sobre isso.
Bom, a gente vai falar agora da classificação das vias. Só que antes de falar da classificação das vias, a gente vai trabalhar essa questão aí da classificação das vias, né? Bom, pessoal, é bem interessante, por quê? Porque a gente percebe o seguinte, ela também trabalha com certa ramificação. A gente vai ter aí ao topo, né, de tudo, as vias terrestres, tá, pessoal? A gente tem via terrestre ou via por si só. Quando a gente fala de vias terrestres, a gente vai falar de todas as vias que existem aí dentro do território nacional. E elas são ramificadas em vias rurais, tá? Onde as vias rurais nada mais são do que estrada e rodovia. A estrada é uma via rural não pavimentada, ou seja, não contém pavimento, e a rodovia é uma via rural pavimentada. As vias terrestres são ramificadas também nas vias urbanas, né? As vias urbanas. As vias urbanas, a gente vai perceber que elas são quatro. A gente vai ter aí trânsito rápido, a gente vai ter a arterial, a gente vai ter a coletora e a local. E cada uma delas vai trabalhar o artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a velocidade máxima permitida. Mesmo que não haja sinalização, eu tenho que obedecer essa velocidade máxima permitida, tá bom? Então, vai ser ramificada dessa maneira, tá? Então, a gente vai entender, quando fala via terrestre, vai falar tanto das vias urbanas quanto das vias rurais. Quando ele fala só via rural, é rodovia e estrada. Quando ele fala via urbana, são as quatro: trânsito rápido, arterial, coletor e local. Claro que a gente vai estar vendo, especificando elas até cansar para realmente ficar com isso na nossa cabecinha. Então vamos lá. Pessoal, tá aqui, ó, via terrestre. Lá no artigo 2º do Código de Trânsito Brasileiro fala o seguinte: o que é a via terrestre? O que é a via? É a superfície por onde vai transitar, né, veículos ou que transitam veículos, pessoas, animais, compreendendo a pista, compreendendo a calçada, compreendendo o acostamento, ilha de canteiro central, né? Então compreende tudo, né? Então, é a superfície por onde transitam animais, pessoas e os veículos e os condutores, né? Tranquilo. Aí a gente vai perceber que as vias terrestres vão estabelecer essas chamadas vias públicas, que são as vias rurais, onde as vias rurais, que são rodovias e estradas, estão de responsabilidade do DENIT, né, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, e o DER, Departamento de Estradas e Rodagens, né? A gente já sabe que o DENIT é no âmbito federal, né? E o DEA no âmbito estadual. Tranquilo. A gente vai perceber também que existem as vias urbanas. As vias urbanas são de responsabilidade de quem? Do DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, né? Departamento Estadual de Trânsito. Tranquilo. Dando seguimento aqui, pessoal, a gente vai falar aqui das vias rurais, primeiramente, tá? Quais são as vias rurais? São estradas e rodovia. Pode cair o termo, uma via rural não pavimentada. Se ele cair esse termo, ele está se referindo a quem? Às estradas, porque a estrada, ela é uma via rural não pavimentada. E a rodovia é uma via rural pavimentada, tá bom? Pode cair nesses termos perguntando ou querendo saber de qual via estou me referindo na questão, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de uma estrada, uma via rural não pavimentada, tranquilo? E a gente tem aqui um exemplo de uma rodovia, né? Uma via rural que contém pavimento, pavimentada. Tranquilo também. Aí a gente ainda falando da classificação, a gente vai falar um pouco, pessoal, das vias urbanas. Pessoal, via rural tá fácil, são duas, a estrada e rodovia. A estrada é uma via rural que não contém pavimento e a rodovia é uma via rural que contém pavimento. Pronto, tranquilo demais. E falando das vias urbanas, a gente vai perceber que as vias urbanas, elas vão ter características específicas que a gente tem que ficar atento. Só que dentro dessas características tem palavras-chave que a gente vai precisar. Precisar para quê? Para saber quando uma questão está se referindo a ela, né? A questão pode estar dando um exemplo de uma via e ele vai perguntar nas alternativas: é uma via de trânsito rápido? É uma via arterial? É uma via coletora ou uma via local? E é nisso que a gente vai se atentar agora. Então vamos lá. Uma via urbana. O que é a via urbana de fato? A via urbana, né? São as ruas, são as avenidas, são as vielas ou os caminhos e similares que está aberto à circulação pública, situados aí na área urbana,
caracterizado ali, principalmente por possuir imóveis edificados ao longo de sua extensão. Inclusive, se remete à palavra lotes lindeiros, né? Que são lotes que fazem limite com a via, onde vai ter a presença desses imóveis edificados, áreas especiais de estacionamento, lojas, prédios, edificações, entre outras, né? Estrutura que contempla ali a circulação pública. Então, essa é a via urbana. A via urbana ela vai ser classificada em 4 tipos específicos. Ó, a gente vai ter a via urbana, a de trânsito rápido, como o próprio nome já fala, trânsito rápido, tá? E ela vai ter a velocidade máxima que a gente vai conhecer também. A gente vai ter a via arterial, dentro das vias urbanas. A gente vai ter a coletora e a local. E agora a gente vai especificar cada uma. A gente vai entender como reconhecer cada uma. Como é que eu sei que eu estou numa via de trânsito rápido? Como é que eu sei que eu estou no arterial? Como é que eu sei que eu vou estar na coletora ou na local? Bom, muitas vezes, como eu já falei, não vai existir a placa, não vai existir a sinalização. Então, já pensou, você está numa via arterial, onde a velocidade máxima dela é de 60 quilômetros por hora, determinada pela legislação, e você está a 80. Você acabou de perceber que está além do limite que poderia estar, né, nesse tipo de via. Mas, professor, eu não sabia identificar. Bom, a gente vai tentar agora reconhecer e entender como são elas. Então, lembra, nem sempre vai ter sinalização estipulando a velocidade que você tem que estar, né, a máxima ou a mínima ali, certo? Quando não tem, a gente tem que conhecer o tipo de via, entender as suas características ali para adequar a velocidade correta. Então, primeiramente, vamos falar aqui das vias de trânsito rápido. Pessoal, o que está grifado em azul são nossas palavras-chavezinhas que nos ajudam a ficar mais, né, com o olho ali de Tandera, né, nessas palavras para saber identificar numa possível questão. Então, a trânsito rápido, ela vai ser aquela via caracterizada por acessos especiais. Pronto. Eu vou até grifar essa palavra aqui, que eu nem grifei, né? Que é acessos especiais. Pronto. Essa palavra aqui já ajuda a você matar se a questão está falando de uma via de trânsito rápido. Acessos especiais. Ou seja, ela vai ter o trânsito livre, ela não vai ter a presença de interseções em nível. O que são interseções em nível? São cruzamentos. Ou seja, não existe ali nas suas imediações cruzamentos, tá? Ela tem a presença de não ter ali, né, ela é sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros, que são lotes que fazem limite com a via, são centros edificados, prédios, áreas de estacionamentos, lojas, né? Ela não tem uma movimentação urbana, então ela não tem ali a presença de lotes lindeiros. E ela também não vai ter a travessia de pedestre no mesmo nível. Por quê? Porque é uma via de trânsito rápido. O trânsito vai fluir mais rápido, né? Mais limpo. E o que vai acontecer? Não pode ter a presença de pedestre atravessando ali, porque não vai ter a faixa de pedestre. E qual é a velocidade máxima permitida numa via de trânsito rápido? É de 80 quilômetros por hora, tá? Se você estiver mais de 80, dependendo de o quanto você está a mais, aí vai estipular qual infração você está cometendo, se é média, se é grave ou se é gravíssima. Funciona da seguinte maneira, pessoal. Vamos supor aqui, ó. Isso aqui está relacionado ao artigo 61 do Código de Trânsito Brasileiro, que fala dessa velocidade máxima permitida. Por exemplo, a trânsito rápido, né? Trânsito rápido está dizendo que é de 80. Professor, quais são as porcentagens que caracteriza a infração? Bom, se você está até 20%, ó, até 20% acima da velocidade permitida, até 20%, né, é infração de natureza média, tá? É infração média. A média gera 4 pontos no prontuário do condutor e a multa é de 130,16. Pessoal, se você está numa porcentagem que compreende de 21% a 50%, ó, a 50%, a infração que você está cometendo, ou seja, ultrapassando a velocidade em acordo com essa porcentagem, por exemplo, é infração de natureza grave. A infração de natureza grave leva 5 pontos no prontuário. Essa aqui 4, né? Essa aqui 5. E a multa é de 195,23 centavos da grave. Se você estiver a mais de 50%, da velocidade máxima permitida, ou seja, mais da metade da velocidade que você deveria estar, é infração de natureza gravíssima, 7 pontos no prontuário. Aí, pessoal, o que que a gente vai perceber? Que a multa, que é de 293,47 centavos, ela tem o que a gente chama de fator agravante,
ela vai ser multiplicada por 3, porque é uma situação bem mais tensa, né? E ainda vai levar para o condutor uma suspensão do direito de dirigir, uma suspensão, certo? Então, olha aqui, se você está a mais de 50%, é infração de natureza gravíssima. Vamos fazer um exemplozinho, por exemplo. Eu estava numa via de trânsito rápido, que é 80. Eu vou calcular aqui, ó, 20%. Ó, a gente sabe que quando trabalha com porcentagem, a gente coloca na forma decimal ou na forma fracionária, né? Mas a gente tem um macetezinho aqui, ó. Pode cortar esse zero com esse zero. 2 vezes 8 aqui vai dar 16. Se eu pegar aqui e somar 80 mais os 16, vai dar 96 quilômetros, né? Ó. Então, uma via que era para eu estar a 80 quilômetros, eu estou a 96, qual a infração que eu estou cometendo? Média, porque eu estava até 20%. Né? Se eu tiver a 1%, a 2%, a 3% a mais, até 20%, a infração vai ser média. Eu vou ser autuado como infração média. Agora, se eu estivesse a 50%, vamos lá, 50%. Vou pegar aqui, 80 quilômetros, 50%. Mesmo raciocínio, né? Ó, tem zero aqui, posso cortar. 5 vezes 8 dá 40. Somando aqui, né, os 80, a gente vai perceber que vai dar 120 quilômetros. Então, numa via onde eu deveria estar 80, o máximo que eu poderia estar era 80, eu estava 120, ó, foi até 50%, ó, até 50%, de 21% até 50% é infração de natureza grave. Ou seja, se eu estivesse a mais de 120 quilômetros, a partir do momento que eu estava a 125, a 130, já vai ser a mais de 50%. Significa que eu vou ser autuado como infração de natureza gravíssima, vou pegar os 7 pontos, a multa vai ser acrescida ali, né, em 3 vezes do seu valor, e ainda vai gerar para mim a suspensão do direito de dirigir, que é uma suspensão direta, não importa se eu tinha cometido as outras infrações, não importa a quantidade de pontos que eu tinha na minha habilitação, vou ser suspenso direto, tá? Então, funciona dessa maneira, a porcentagem das infrações. Então, uma via de trânsito rápido, pessoal, ela vai ter aí, ó, como seu limite, né, 80 quilômetros por hora, a velocidade máxima permitida, tá? Agora a gente vai conhecer as demais, como arterial, coletor e local. Então é assim que funciona, pessoal, as multas por excesso de velocidade, tá? A multa por excesso de velocidade não é considerado crime de trânsito, pessoal, tá? Não considera crime de trânsito. Tem questões que vão dizer isso. A via arterial, como é que eu vou lembrar de uma via arterial? Bom, tranquilo, ó. A via arterial é caracterizada por cruzamentos, tem interseção em nível, ou seja, já tem a presença de cruzamentos. E geralmente esses cruzamentos vão ser controlados por quê? Por semáforo. E vai ter acessibilidade aos lotes lindeiros, vai fazer limite ali com as edificações, estacionamentos, entre outras, né, locais, e vai ter acesso, né, às vias coletoras e locais, onde ele vai possibilitar o trânsito entre as regiões da cidade, e a velocidade máxima permitida numa via arterial é de 60 quilômetros por hora. Então a gente tem que memorizar isso aí. A gente vai perceber aqui, ó, a via coletora. Pessoal, a via coletora é aquela que está destinada ao quê? A coletar. Pronto. A palavra-chave é coletar. Vai cair questões dizendo isso. Né? Qual é a via que tem a finalidade de coletar e distribuir o trânsito que tem a necessidade de entrar ou sair das vias de trânsito rápido? Coletora. Né? Coletar e distribuir, coletora. Onde ela possibilita o trânsito dentro das regiões da cidade. Sua velocidade máxima é de 40 quilômetros por hora. A via local, pessoal, é aquela caracterizada por intersecções em nível, vai ter cruzamentos não semaforizados e é destinado apenas ao acesso local ou área restrita. Então, palavra-chave, acesso local ou área restrita. Eu sei que ele vai estar se referindo à via local e a velocidade máxima permitida para ela será de 30 quilômetros por hora. Tá bom? Bom, então tá aqui, ó. Tudo que eu estava explicando ali agora, que nem era necessário, vai ser explicado aqui nesse momento, mas eu gosto de adiantar as coisas. Então vamos lá, ó. A velocidade máxima nas vias, que trabalha o artigo 61, diz o seguinte, ó, que a velocidade máxima em cada via é definida pela legislação e pela sinalização. Quando não houver sinalização, a legislação é que vai prevalecer, certo? Então, em vias não sinalizadas, os limites de velocidade são os seguintes, tá? Em vias urbanas, trânsito rápido, 80 quilômetros por hora, professor. Arterial, 60 quilômetros por hora. Coletora, 40 quilômetros por hora. Local, 30 quilômetros por hora.
Bom, aí existe aqui, ó, a estrada, né? Professor, qual é a velocidade máxima permitida numa estrada? Essa eu não falou ainda, mas eu vou falar agora. A estrada eu já sei que pertence às vias rurais, né? E ela é uma via rural não pavimentada. E a velocidade máxima dela para todos os veículos, para todos, sem exceções, é de 60 quilômetros por hora, tá? Para todos os veículos, 60 quilômetros, o que fica bem tranquilo de memorizar. Bom, a rodovia. Pessoal, a rodovia, ela é uma via rural pavimentada e a sua velocidade máxima, ela tem ali certos aspectos peculiares. A gente vai entender. Por quê? Porque a rodovia ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser de mão dupla. O que é uma via de mão dupla? É uma via de duplo sentido de direção. Eu tenho aqui a marca longitudinal, né, que é a linha divisória da pista. Se ela tiver assim seccionada, permite ultrapassagem, ela pode estar contínua, né, impossibilitando ultrapassagem. Enfim, eu vou ter uma via nesse sentido e a via nesse sentido, né? Então, quando ela é assim, para alguns veículos específicos, a velocidade máxima permitida será de 110 quilômetros. Quando ela é uma via de mão única, o que é uma via de mão única? São todos trafegando na mesma direção, né? Todos trafegando no mesmo sentido. Significa que a velocidade máxima, né, no mesmo sentido é de 100 quilômetros. Sentidos opostos é de 110 quilômetros. Então, vamos trazer isso aqui, né, no slide para a gente entender. Ou seja, só que quem é que tem essa finalidade, né, esse privilégio de trafegar nessas velocidades? Serão os automóveis, as caminhonetas, inclusive tem diferença para caminhonete, tem diferença. Então, os automóveis, as caminhonetas e as motocicletas, esses três aí. Eles sim, em pista dupla, poderão trafegar numa rodovia até 110 quilômetros por hora, e em pista simples, em 100 quilômetros por hora, tá bom? Porque tem questões que vai trazer pegadinhas, vai trazer situação que você tem que estar ali com o olho, né, bem atento para saber se ele está falando de uma rodovia, se ele citou que era pista simples, se ele citou que era pista dupla, se ele citou que era um automóvel, ou uma motocicleta, ou uma caminhoneta. Tem que ficar atento a isso. Então, mão dupla, 110, pista simples, 100 quilômetros, esses três veículos. E os demais, por exemplo, uma caminhonete, um ônibus, uma van, um micro-ônibus, eles vão trafegar em que velocidade? Eles vão trafegar a 90 quilômetros por hora, seja pista dupla, ou seja, a pista simples, tá? Um ônibus, um micro-ônibus e os demais veículos, pista dupla ou pista simples, 90 quilômetros por hora. E é isso, tá? Inclusive, pessoal, existe também a velocidade mínima. Se existe a velocidade máxima, existe a mínima. Quer dizer que você não pode ultrapassar a máxima, tem um limite máximo estabelecido, e existe a mínima que você não pode. Por exemplo, você está numa via de trânsito rápido, que é de 80 quilômetros por hora. Aí você está trafegando a 30 quilômetros, você está obstruindo o fluxo de passagem de veículos que querem transitar com a velocidade um pouco superior a isso. Inclusive, é infração de natureza média, né? Transitar em velocidade mínima inferior à metade ou inferior a 50% da máxima é infração de natureza média, tá bom? Professor, como é que vai funcionar isso? Pessoal, para acertar a velocidade mínima, tem que ter o conhecimento obrigatório da velocidade máxima. A gente acabou de passar pela velocidade máxima. Agora vamos falar da velocidade mínima. Pessoal, primeira coisa que diz aqui, ó, a velocidade mínima, aí no artigo 62 do nosso CTB, diz o seguinte: não poderá ser inferior à metade da máxima. Ou seja, não poderá ser inferior a 50%. Como assim? Olha, uma via de trânsito rápido. 50% desse rapazinho, né? 50% que é a metade, basta eu pegar esse 80 aqui, né, e dividir por 2, que vai dar 40. Então, eu posso, numa via de trânsito rápido, ficar até 40. Se eu estiver a 39, abaixo de 40, né? Qualquer valor abaixo de 40 é infração média. Por quê? Porque você está ali infringindo a velocidade, ou seja, estando inferior à metade, né? Você não pode estar transitando inferior à metade daquela pista. Professor, e se fosse uma via arterial, qual é a máxima da arterial? 60 quilômetros. A mínima dele, qual é a mínima? A mínima é 30. Ó, só dividir por 2. Só pega e divide por 2. A mínima é 30. Se eu estiver abaixo de 30 quilômetros na via arterial, estou cometendo infração média, tá bom? Ou seja, não poderá ser inferior a 50%, que significa a metade da máxima permitida. Para acertar a mínima, precisa conhecer a máxima, porque esse cálculo é feito em cima da máxima, certo? Pessoal, dúvidas? Dúvidas? Tranquilo? Ou não?
Então é isso, a velocidade mínima não pode ser inferior a 50%, ou seja, metade da máxima permitida para o local. Interessante. Então a gente tem aqui também um artigo complementar que diz o seguinte, da velocidade segura, no artigo 46. Fala o seguinte: em vias de grande movimento e rápido escoamento, é preciso acompanhar o fluxo sem obstruir, né, os veículos. É só um artigozinho para complementar aí os nossos outros artigos, tá? Sobre velocidade segura, onde você tem que se adaptar, dirigir com cautela e cuidado mediante as circunstâncias que possam se apresentar. Em vias locais, precisamos dirigir em baixa velocidade, prevendo que as pessoas possam estar mais descontraídas e desatentas, tá? Então, um artigozinho que faz e tem uma finalidade mais educativa. Bom, o que que vai dizer nessa parte do slide? Vai dizer o seguinte, ó, o órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário com circunscrição sobre a via, ou seja, que tem autonomia sobre aquela via, que tem jurisdição sobre aquela via, ele pode regulamentar por meio de sinalização velocidade superior estabelecida no CTB. Como assim? Vamos trazer para uma situação aqui. Olha, eu vou pegar aqui uma rodovia de pista simples. Uma rodovia de pista simples para um automóvel, por exemplo. O automóvel teria que trafegar a 100 km por hora, né? O automóvel trafega a 100 km por hora numa pista simples. Beleza, tudo bem. Só que o órgão ou entidade de trânsito ou rodoviário que tenha jurisdição, que tenha circunscrição, autonomia sobre aquela via, ele decidiu, ele fez ali uma engenharia de tráfego e ele percebeu que dá para botar uma placa e essa placa vai dizer que as pessoas podem trafegar até 130 km por hora naquela via. Pode ser feito isso? Pode, mas tem que ser implementada a sinalização. Então, a sinalização, o que que você acabou de perceber? Ela prevalece em cima da norma. A sinalização, ela prevalece em cima da norma. Tem uma ordem de hierarquia aqui. Inclusive, lá no assunto de sinalização, a gente vai conhecer essa hierarquia aí, tá? Se eu não me engano, do artigo 81 aí do CTB. Fala sobre essa hierarquia entre as sinalizações, tá bom? Então, a placa tem prioridade aí. Se não tem placa, quem prevê é as normas, né? Que é advinda da legislação. Beleza? Aí, se acontecer acidente porque as pessoas estão trafegando em velocidade superior, quem tem responsabilidade é o órgão que decidiu optar por aumentar a velocidade por meio da sinalização, tá? Agora, se não tem sinalização e você vai trafegar 130? Não, só se tiver a placa dizendo que pode, que está regulamentando que você pode, tá bom? Só que ele diz aqui um ponto importante que ele diz aqui, ó, contudo, a velocidade mínima não pode ser inferior à metade. Não pode ser inferior à metade. Ele pode regulamentar para aumentar a velocidade, o seu limite. Agora, ele não pode reduzir em menos da metade, né? Não pode, certo? Se a via tem a placa dizendo que é 110 km ou 100 km, você não pode trafegar a menos de 50 km de maneira alguma, né? E nem colocar a placa, ele não vai fazer isso, né? Ele não tem essa autonomia aí para estar fazendo isso. Colocar uma placa dizendo que você pode trafegar a menos de 50, né? Senão você está cometendo, logicamente, infração de natureza média para a mínima, né? Então é isso que ele está trazendo aqui, onde você tem que Se eu respeitar o ele. Oi, tiver fração, Jailton, pode aí falar. se eu tiver não, nada não. Ah, você que estava falando. Tudo bem. Então a gente respeita as condições operacionais de trânsito da via, né? Também os órgãos e entidades que têm ali essas circunscrição. Bom, tá, eu trago aqui até mais um mapazinho conceitual, mais um, para vocês perceberem, né, printarem e deixar aí essas observações que fiquem mais gravadas. As vias urbanas, ó, trânsito rápido, qual é a palavra-chave para identificar? Acessos especiais, velocidade máxima, 80 km por hora. Arterial, geralmente, né, ela vai ter acesso a cruzamentos e geralmente esses cruzamentos são semaforizados. Velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Coletora, coleta e distribui, 40 km por hora de velocidade máxima. A local, áreas restritas, né? Ou acessos especiais ou áreas restritas, 30 km por hora como, né, velocidade máxima permitida. As vias rurais, temos aqui a rodovia, que é pavimentada. Os automóveis, caminhonetas e motos em pista dupla vão a 110, em pista simples a 100. Os demais veículos, tanto pista dupla quanto pista simples, a 90 km. E a estrada que está aqui, ó, né, no cantinho dela, tranquila, não pavimentada, 60 km para todos os veículos. Observações importantes:
A velocidade mínima equivale sempre à metade da máxima. Tranquilo. São permitidas velocidades diferentes, desde que sinalizada, né? Para estipular a velocidade máxima, não mínima. Tranquilo? Pessoal, a gente já está aí na terceira aula. Deixa eu ver como é que está aqui o nosso horário. Deixa eu ver se dá tempo ainda da gente continuar. Ó, então a gente viu aqui toda essa parte, né, da classificação das vias, entendendo aí como elas são. A gente vai para isso aqui agora, tá? A gente vai falar de alguns veículos que, sobre esses veículos que eu vou mencionar, costuma cair algumas especificações. Esse veículo aí sendo apresentado é uma caminhonete. Uma caminhonete, pessoal, é um veículo que pode trafegar ali nas rodovias, seja pista simples ou pista dupla, a 90 quilômetros por hora, né, quando não sinalizadas. Quando sinalizadas, vai estipular a velocidade que cada condutor terá que trafegar. A caminhonete é um veículo destinado ao transporte de carga, tá, pessoal? É o transporte de carga. Ou seja, é uma classificação dela, ela também é um transporte de carga. De até quanto? 3.500 quilogramas no máximo, né, de peso bruto total. Então, o que que a gente pode perceber? Que a categoria B, quem tem já pode transitar e pilotar aí na caminhonete, já pode ter aí o sonho da caminhonete própria, caso queira, né? Trouxe aqui alguns modelos atuais de caminhonete. E qual é a verdadeira diferença da caminhonete para a caminhoneta? Tem questões que vai perguntar isso? Tem. Por isso que a gente traz. Qual é a diferença? Bom, a caminhonete ela é um veículo de carga. Para que você acesse o compartimento de carga dela, você teria que sair do veículo e vir até aqui, né, para acessar. Já na caminhoneta, a gente não tem essa atribuição. Tá aqui a caminhoneta, pessoal. A caminhoneta, numa rodovia de pista dupla, pode ir a 110, numa rodovia de pista simples, vai a 100 quilômetros, né, por hora, certo? Nas rodovias aí, que é uma via rural pavimentada. A caminhoneta, ela é nada mais, nada menos que um veículo misto. O que é um veículo misto? É um veículo que tem dupla finalidade. Ele pode ser tanto veículo de carga quanto veículo de passageiros. Então, tá aí destinado ao transporte de carga, destinado ao transporte de passageiro. E para você ter acesso ao compartimento de carga, não necessariamente você precisa sair do veículo. Lá no seu interior, você pode ter o acesso ao compartimento de carga ou compartimento dos passageiros. O que difere, né, ali da caminhonete. Para poder acessar a carga, tem que sair do veículo. Na caminhoneta, não. E essa é a diferença entre elas que a gente vai precisar saber para diferenciar numa possível questão que cair. Então, tá aí um exemplo de uma caminhonete para caminhoneta. Professor, com a categoria B, posso transitar numa caminhoneta? Claro, pode sim, tá? Ela tem, claro, o limite aí de até 3.500 quilogramas também. Bom, o que mais a gente vai saber? A gente vai falar da categoria C, lembrando que a categoria C é sempre atribuída a ela a característica de ser um veículo de carga, que excede 3.500 quilogramas, porém não excede 6.000, né? O máximo dela de capacidade de PBT é até 6.000 ou 6 toneladas, né? Mudando aí a unidade de medida. E não excede 8 lugares também, né? Lembrando que o motorista nunca entra na contagem da quantidade de lugares. Então, são 8 lugares no total, isento da contagem do motorista. Então, tá aí um tipo de caminhonetazinha, né? Um caminhãozinho, beleza? Aí a gente tem aqui também um micro-ônibus, que vai representar a categoria D, que é um veículo automotor de transporte coletivo com capacidade, aí diz aqui, ó, para até 20 passageiros, mas se for uma escolar, como a gente já viu, pode ser até mais de 20 passageiros, né? Dependendo do tipo de veículo que ele se encontra, né? Nesse caso do micro-ônibus, a capacidade é para até 20 passageiros, né? A categoria D, às vezes, abrange um veículo que tem capacidade maior, e claro que vai poder trafegar, sim, tranquilamente. Lembrando que essa faixa aqui, ó, ela tem como dimensão da sua largura 40 centímetros. Se fosse de uma categoria B, por exemplo, o carro da autoescola com a faixa, seria de 20 centímetros. Informação que às vezes costuma cair. Bom, aqui é um exemplo de um veículo aí de categoria E. A gente sabe que a categoria E é um veículo aí que contempla essa combinação desses veículos, que pode ser automotor, que pode ser elétrico, onde a unidade tratora, que vai tracionar, impulsionar, né, puxar, ela se enquadra nas categorias B, C ou D, e cuja unidade acoplada pode ser um reboque ou pode ser um semi-reboque. Nesse caso bem aqui, ó, a gente tem, nessa primeira imagem, ela é um semi-reboque. Nessa segunda aqui, ó, ela é um reboque.
Ela é um reboque. E ele pode ter mais de uma, né? Mais de duas unidades acopladas, enfim, dependendo da finalidade desse veículo. Ele pode ser um veículo articulado ou ainda com mais de uma unidade tracionada, como a gente falou, tá? Esse é um exemplo. Túlio, Oi, qual é o nome mesmo dessa daí? aonde? Esse aí, Ah, tem, esse veículo. tem gente que chama de bitrem, caminhões de grande porte, Bitrem. trenzinha. Tá, tá. Trazendo aqui pra gente, pessoal, a gente fala tanto de reboque e semi-reboque, né? É justo a gente saber qual é a diferença desses dois benditos, né? Tá aqui um reboque, tá aí na tela o reboque, e tá aqui o semi-reboque. Bom, qual é a diferença? Muito simples. O reboque, ele é um veículo destinado a ser engatado atrás de um veículo automotor. Qual é a diferença? Se você perceber bem, o reboque, ele fica totalmente planozinho aqui, ó, no solo, né? Ele não necessita de uma arte que o sustente para que a sua frente aqui, ó, não tenha contato direto com o chão. Então ele não tem essa necessidade, ó, ele fica totalmente planozinho, tranquilo. Diferentemente do semi-reboque, olha o semi-reboque. Ele precisa dessa artezinha aqui, ó. Se ele não tiver, esse bico dele aqui, essa frente, ela vai de contra ao chão. Por incrível que pareça, essa é a diferença do reboque para o semi-reboque que, por acaso, vocês vão precisar para uma prova, tá? Então, tá aí a diferença do reboque para o semi-reboque, que é um veículo, né, de um ou mais eixos que se apoia na sua unidade tratora ou a ela é ligada por meio de alguma articulação, tá? Outra coisa interessante que a gente vai ver aqui agora é o famoso motocasa, tá aí, pessoal, motocasa, também conhecido como motorhome. Esse bendito faz o quê? Ele é um veículo automotor cuja a carroceria dele é fechada, né? E é destinada ao quê? Fica atento aí às atribuições, tá? Ó, alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas. Essas finalidades aí são atribuídas a um motocasa. Alojamento, escritório, comércio ou finalidades análogas, tá? Onde a carroceria é fechada. Se ele fala carroceria fechada, estamos falando aí do motocasa ou motorhome, tá? Onde a gente viu, ele é a única exceção para a categoria B, C ou D, e é que ultrapassa, né, o peso bruto total que já é estipulado pela legislação, porque ela permite ultrapassar um pouco mais. E a gente tem aqui um trailer. O trailer, pessoal, ele pode ser do tipo reboque ou do tipo semi-reboque. Nesse caso aí, a gente está vendo aí do tipo semi-reboque, né? Ele pode ser o trailer do tipo casa, com duas, quatro ou até seis rodas. Ele pode ser acoplado ou adaptado à traseira de um automóvel, uma caminhonete, né? Utilizada em geral em atividades turísticas, também alojamento ou para outras atividades comerciais. Então, tá aí a diferença do motocasa para o trailer. O motocasa basicamente é o carro casa, né? Basicamente é o carro casa mesmo. E esse aqui é acoplado, né? É acoplado a ele. A palavra tá até aqui, acoplado. Pode ser reboque, do tipo semi-reboque ou reboque, né? E na próxima aula, pessoal, a gente vai entrar nesse assunto muito bacana, que é a classificação dos veículos. É bem tranquila a classificação dos veículos e é bem interessante também falar sobre ela, tá bom? Como a gente já está, deixa eu ver aqui.